Sabemos muito bem que nesse final de 2025 para 2026, aliás, se você estiver vendo depois de 2026, quando o ano já começar, ou mesmo no período da Copa do Mundo, ou se o Brasil ganhar a Copa, opa, diga aí pra nós o que foi, como é que foi essa seleção, como é que foi ganhar a Copa. Mas hoje nós, terráqueos brasileiros, estamos numa realidade que a seleção não é favorita em nada. Convenhamos que se a seleção ganhar essa Copa, pra alguns vai ser até um milagre. Mas é um fato que o Brasil tem muita camisa, bem, essa camisa não é do Brasil não, mas já dá pra inventar que é do Brasil. É uma da Roma, né, ó, verde, amarela, dá pra dar uma inventada. De todo jeito, é um fato que o Brasil tem muita estrela, tem uma tradição gigante, tem 5, todo mundo tenta, só o Brasil é penta. Mas ninguém quer ficar pra sempre nessa realidade, sempre fazendo de conta que não nos importamos com o fato de estarmos mais de 20 anos sem ganhar. Pois é, e tem muita seleção dando trabalho, hein? Tem muita seleção que a seleção realmente, nossa seleção brasileira, tem que tomar muito cuidado. Então nessa vez agora vou mostrar um ranking pra você das 5 seleções favoritas a ganhar a Copa do Mundo. E certamente tem seleção muito poderosa no meio. Com isso eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal para não perder absolutamente nada sobre futebol. Começamos o top 5 falando da seleção da Inglaterra. E é bem engraçado que a Inglaterra sempre se projeta para ser uma das seleções favoritas, mas nunca consegue tal. A Inglaterra vive numa seca absurda de Copas do Mundo, e não importa o plantel que tenha, parece que isso sempre vai acontecer. E por mais que isso pareça uma fórmula absoluta, fato é que os ingleses querem reverter esse sistema, e principalmente com os jogadores que tem, talvez dê para animar. Mas o quinto lugar é muito honesto, principalmente com a atual realidade da Inglaterra, que sim, tem grandes jogadores, mas eles não são tudo. Porque futebol mesmo às vezes falta. E é uma missão do próprio técnico Thomas Tuchel justamente dar esse gás que falta para os ingleses terem mais esperança nesse prêmio. E o que mais impressiona é o fato de que sim, os ingleses têm condição. E é justamente nessa situação que eu provo o porquê. Estatisticamente falando, Gareth Southgate foi o técnico mais bem sucedido da Inglaterra desde Sir Alf Ramsey, mas ele não conseguiu encerrar a mais infame seca de títulos do futebol de seleções, com o English Team mais uma vez ficando no quase na Euro, onde foram dominados na final pela Espanha. Assim, a Federação Inglesa recorreu a Thomas Tuchel para liderar o país na Copa de 26. Mas quais são as chances do alemão finalmente levar a Inglaterra à conquista de um torneio importante? A boa notícia é que a Inglaterra já está bem encaminhada para liderar um grupo fraco nas eliminatórias, vencendo seus primeiros jogos. A má notícia, porém, é que a seleção inglesa não impressionou em nenhuma dessas partidas, que inclusive levaram Tuchel a questionar a atitude de seus jogadores, que foram vaiados após algumas exibições. Tuchel ainda tem tempo para impor sua identidade à equipe, mas não muito. Mas apesar disso, a Inglaterra segue tendo um dos principais elencos do planeta, mesmo com peças como Jordan Henderson e Kyle Walker de volta ao time, o que muitos fazem lembrar de Southgate. A Inglaterra realmente evoluiu seu futebol, e não é nenhum absurdo dizer que segue como uma das favoritas. Não é apenas por nome, é por qualidade no papel. O quarto lugar desse ranking é justamente a atual campeã. A Argentina não é tão favorita quanto antes, se bem que os argentinos sim têm uma certa forma de corpulência a mais. Eu sei, eu talvez tenha inventado essa palavra agora, mas o fato é que a Argentina é corpulenta porque já tem um DNA bem estabelecido. Um técnico que é Lionel Scaloni, que já é muito bem habituado a, inclusive, treinar essa seleção e competições como a Copa América em cima do Brasil na nossa própria casa, como dói de lembrar, hein? Caramba! Bem como também a Copa do Mundo lá mesmo no Catar, que foi histórica, fazem de Scaloni um cara que já desbravou há muito tempo essa seleção. Mas é o fato que a Argentina conta com alguns fatores que a fazem ficar não tão favorita assim, e dentre eles, o fato de que Lionel Messi já está bem saciado. Após conquistar a Copa e dentre outros fatores, você vai ver, segundo essa explicação, por que a Argentina merece o quarto lugar. Afinal, Messi vai ou não vai? Lionel Messi parecia ter se aposentado após levar a Argentina à glória na Copa de 22, com atuações mágicas e dignas de Diego Armando Maradona no Catar. Mas como ele ainda estava se divertindo muito com a Albiceleste, decidiu continuar e ainda conquistou mais uma Copa América. A dúvida agora é se ele realmente vai seguir até 26, mas talvez essa questão já nem importa tanto. A equipe de Lionel Scaloni está cada vez menos dependente de Messi, algo que ficou emocionalmente totalmente claro quando a Argentina atropelou o Brasil em março, mesmo sem seu capitão que estava lesionado. É claro que a Argentina vai querer desesperadamente que seu camisa 10 dispute mais uma Copa, mas mesmo que ele não vá, Scaloni não terá falta no talento de ataque, tendo aproveitado a classificação antecipada para dar espaço a jovens promissores como Nico Paz e Franco Mastantuono. Em resumo da ópera, a Albiceleste é um dos times a serem batidos nos Estados Unidos, com ou sem o Messi.
Eu sei que talvez você sentiu falta de outra seleção, eu também senti. Como opinião pessoal, eu acho que a seleção de Portugal é sim uma das favoritas a ganhar a Copa. Os caras vêm com sede no pote para conseguir uma história nunca antes feita. Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro quer entregar para o seu torcedor um feito nunca antes visto, ainda mais levando em conta a fome que esse cara tem. E muito mais do que isso, como eu já falei em vídeos anteriores, os caras vão pelo Diogo Jota, que não poderá estar em campo, mas estará no plano da alma. Portugal vai dar a vida para conseguir essa Copa, custe o que custar. Não tem como não citar os franceses, até porque a equipe da França é uma verdadeira apelação. Trata-se de uma seleção tão faminta por vitórias que os caras não amaciam pra ninguém. O ataque dos caras dá pra formar 3 seleções seguidas no ataque do mais alto nível, porque do titular ao reserva os caras são embaçados. Talvez o que explique é o fato deles terem um carinha chamado Ousmane Dembélé e mais do que tudo nomes como Kylian Mbappé. E daí já tá mais do que explicado o fato de que a França vai dar muito trabalho. Diga o que quiser sobre Didier Deschamps, mas o homem é resiliente. Frequentemente criticado por seu estilo excessivamente pragmático, o técnico parecia estar com os dias contados após a derrota para a Itália em casa pela Nations League em setembro, o primeiro jogo da França após uma campanha entediante com as semis da Euro 24. No entanto, os franceses reagiram com força, venceram grandes equipes e mesmo com a misteriosa ausência do capitão Mbappé, conquistaram mais 10 pontos em 4 partidas para superar os italianos e garantir o primeiro lugar do seu grupo. Assim, embora a França tenha sido derrotada de um jogo de 9 gols contra a Espanha na semifinal da própria Liga das Nações, a equipe voltou a mostrar sua força. A volta por cima de Mbappé foi obviamente crucial nesse processo, mas também ajudou o fato de Michael ou Michael Olise ter elevado seu nível desde que se transferiu para o Bayern, além de Ousmane Dembélé finalmente estar mostrando regularidade. Talvez o mais empolgante de tudo, porém, seja o fato de Ryan Cherki parecer pronto para se tornar um nome de peso na seleção, após marcar em sua estreia justamente contra os espanhóis. Considerando tudo isso, o Deschamps tem boas chances de encerrar a sua passagem no comando da seleção em alta no ano que vem. E em primeiro lugar, não é de se estranhar, a seleção da Espanha chega forte, talvez por ter uma verdadeira aberração chamada Lamine Yamal, ou dessa fotinha aqui que viralizou. Não tô falando em nível estético, até porque o Yamal é brabo, mas tô falando do nível de futebol. O talento que esse cara tem é inimaginável, incalculável, intangível. O cara simplesmente passa por cima de tudo que é recorde. O prêmio Copa, que vai de jogadores de alto nível até 21 anos que ganham, inclusive na cerimônia do Ballon d'Or, vai ser do Yamal até ele completar os 21, porque o cara não para. E não apenas isso, essa organização da equipe do Luis de la Fuente explica o primeiro lugar. Os espanhóis foram campeões mais merecedores da Euro 24, com Luis de la Fuente superando as dúvidas iniciais sobre sua capacidade em alto nível, ao montar uma equipe maravilhosamente equilibrada, excelente no ataque e sólida na defesa. A Fúria está longe de ser perfeita, no entanto, mesmo sem perder uma partida oficial dentro dos 90 ou 120 minutos há 2 anos, os espanhóis não passam um jogo sem sofrer gols desde outubro e sofreram 14 gols nas últimas 6 partidas. Lembrando, claro, desde outubro do ano passado. Porém, o surgimento de Liam Hülsen deve, com o tempo, ajudar a reforçar a defesa, enquanto Mikel Oyarzabal parece agora ser a resposta para o antigo problema da equipe na posição de camisa 9. O trio de meio campo formado por Rodri, Pedri e Fabian Ruiz também é absolutamente espetacular, embora o grande destaque da seleção seja obviamente ele, Lamine Yamal. O ponta do Barcelona já é considerado o atacante mais temido do futebol do mundo. Imagine só o nível que ele pode atingir até o início da Copa de 26. É claro que é apenas uma projeção, não sabemos até lá como as seleções vão estar postas e claro, se vai dar certo ou não, para que esse ranking seja concretizado, mas em se tratando de algo tradicional, de um ranking que já acertou antes, não podemos duvidar de nada. Mas pra você, qual seleção faltou, qual seleção pode ganhar a Copa, qual seleção pode realmente dar trabalho? Comenta aí embaixo, se inscreve e deixa seu like e eu vejo você, obviamente, no próximo vídeo. Tamo junto, até demais, valeu!